De onde a senhora é? Eu sou do estado da Bahia, Quando a senhora veio para Taboão da Serra? 74. E a senhora já veio morar em Taboão da Serra, na região do Pirajussara? Já, Em que bairro? Jardim Roberto. E quando a senhora conheceu o senhor José Aprígio da Silva, o Aprígio, atual prefeito de Taboão da Serra? Em 1975. Como foi? Minha irmã comprou uma casa no bairro Jardim Silvio Sampaio e aí não tinha muito movimento, só existia um barzinho, tipo um boteco. E ele também morava nesse bairro. E aí juntava meu cunhado, ficaram amigos e a gente frequentava esse barzinho. Foi lá que eu conheci ele. E a senhora o conheceu, como é que foi? Como é que começou o relacionamento? Ele tinha um amigo que chamava Jair, mas o nome dele mesmo é Isaías da Conceição. Aí minha irmã começou a namorar o Jair e depois que eu comecei a namorar ele, o Aprígio, porque eles eram amigos. A senhora conheceu o Aprígio, depois de quanto tempo a senhora começou o namoro? Eu comecei acho que uns 2 meses depois, assim. Como é que foi o início do namoro com o Aprígio? A gente ia para casa da minha irmã, mais velha, lá no Silvio Sampaio, e a gente se encontrava lá no barzinho. O Aprígio chegou aí, até a casa da senhora, no Jardim Roberto? Só depois que ela nasceu, mas ele sabia que eu morava ali, me levava até na porta, né? Como aconteceu de a senhora ficar grávida do Aprígio? A gente começou a namorar e logo eu engravidei dele. Engravidei. Quanto tempo depois a senhora ficou grávida do Aprígio? Depois do início do namoro? Uns 3 meses eu comecei a namorar ele, em março. Quando foi em agosto, eu já estava grávida. Em março de que ano? 75. Quando a senhora ficou grávida, a senhora contou pro Aprígio? Contei, falei para ele que eu acho que eu tô grávida. Aí ele não falou nada, mas minhas regras, sei lá, menstruação era normal e ele ficou quieto. Aí depois eu encontrei com ele, falei, eu tô grávida. Aí ele falou para mim que é verdade, que a barriga já tava, né? Isso já ia fazer 2 meses e pouco, né? Aí ele mandava um amigo dele, eu não sei o nome agora, que trabalhava com ele, me olhar para ver se minha barriga estava crescendo. Ele mesmo que falou, depois que eu encontrei com ele falou, é verdade mesmo. Bem que fulano falou, esse amigo. Então, onde eu estava na feira ali no Jardim Roberto, na esquina dali daqueles irmãos, sempre esse amigo estava, e depois eu falei, quando ele falou, bem que fulano falou, eu falei, por isso que ele tá sempre, eu vejo ele no lugar assim, me vigiando, né, para dizer para ele, a barriga dela tá crescendo, né. Aí ele ficou sem me ver, uns 15 dias. Aí ele apareceu para confirmar mesmo se a barriga tava crescendo. Aí eu falei para ele, onde você tava que você não apareceu? Ele falou, não, agora eu vou trabalhar em Santos. Aí eu falei, mas vai ficar, vem toda semana? Não sei. Aí ele sumiu, mas mentira, ele estava aqui, em São Paulo. Eu descobri depois, aí eu peguei e fiquei desses 3 meses até 6 meses, aguardando ele aparecer. Mas como eu sabia onde ele morava, a casa das irmãs dele, eu peguei e fui lá com meu irmão, de 9 anos, 10 anos, falar com ele, com as irmãs, para ver onde ele estava. Quando eu bati na porta, elas me receberam, elas são gêmeas. Elas me receberam e virou para mim assim, eu não acredito que você está grávida dele. Eu falei, tô. Aí ele estava no banho e ele saiu. Quando saiu que ele me viu, não falou nada. Aí ele veio me trazer em casa. Aí ele falou, por que eu fui lá? Aí eu falei, você não aparece, eu vim, né, aqui. Aí ele pegou, eu peguei, ia fazer 7 meses, aí não vi também mais eles, só vi ele depois que ela nasceu. Aí quando ela nasceu, eu fiz um bilhete e falei pro meu irmão de 9 anos, vai lá levar ou no bar, ver se ele tá nesse barzinho,
ou na casa dele. Quando chegou na casa, deu o bilhete que ela tinha nascido. Aí ele demorou 15 dias para vir ver ela. Aí, com 15 dias, ele veio, viu ela no berço, não falou nada, só olhou, não falou nada. E ficou. Aí depois ele veio, ele só vinha de 8 em 8 dias. Aí ele começou a vir, e aí eu falei do registro, porque naquele tempo tinha que registrar, senão pagava mais, uma multa. E eu já tinha o dinheiro do registro, que eu sabia quanto que era, só que eu não falei para ele que eu tinha o dinheiro. Aí ele falou para mim que ele não dava o nome a isso, ainda falou a isso. Olhou para ela e tudo. Aí aquilo, eu entrei em choque, né? Porque falar isso, o filho com a criança, né? Aí eu esperei. Ele falou isso, de repente ele vem para registrar. Aí ele apareceu depois, aí já era quase o dia de eu registrar aí no cartório do Taboão. Estava esperando na Rua do Tesouro na época. Aí eu peguei e registrei. Aí ele apareceu em casa, eu também não mostrei o registro, ele não perguntou se ela foi registrada e nada, não falei nada para ele. E aí ele começou a vir na minha casa, ele só queria vir para sexo. Eu me despertei, eu falei, não, me usar e não deu nome para ela, de repente eu engravido, né? De repente ter outro filho, não. Aí com 5 meses eu falei para ele, não. E até hoje o não tá até hoje. Aí ele voltou lá em casa. Uns 15 dias ele voltou e falou para mim assim, então quer dizer que você não me quer? Eu falei, desse jeito não. Assim, para sexo não. Aí ele foi embora e até hoje.